Eu sou saudosista e se existe um carro que me traz ótimas lembranças é este aqui. O Toyota Corolla ano 93, no começo das importações no Brasil. Hoje a gente vai contar um pouco para vocês da história do Corolla de 7ª geração, o primeiro a vir oficialmente pela fábrica para o Brasil, mostrar detalhes, características, enfim, né? Mostrar por que esse carro marcou tanto a minha adolescência. Como todo carro antigo tem uma história e ela merece ser contada, vamos começar apresentando o dono do carro. Rodrigo, prazer te conhecer, obrigado pela oportunidade, cara. Olha que relíquia que tu tem em casa, hein? Com certeza, um baita carro. Não sei como é que ele achou, não sei como é que ele mantém, mas o carro tá incrível. Vem comigo que eu vou te mostrar que espetáculo esse carro dele. O Toyota Corolla ali dispensa apresentações, afinal de contas é o carro mais vendido da história automotiva no mundo. Agora, esta 7ª geração, que começou a ser vendida aqui no Brasil em 92, já como modelo 93, talvez algumas pessoas não conheçam tanto, afinal de contas já está ficando um tanto quanto raro. Esse aqui é um LE, a versão mais luxuosa, exatamente o primeiro ano que a Toyota começou a trazer para o Brasil, que foi logo após a abertura das importações no governo Collor. Até existe alguns das gerações anteriores, lá perto da minha casa tem um de 6ª geração, acho que é ano 90 mais ou menos, mas esses vieram por outras vias, seja porque vieram por uso diplomático ou porque as pessoas puderam comprar para necessidades especiais. Afinal de contas, era só assim que se trazia carro de 1976 até 1990 para o Brasil, senão era fabricado por aqui. Mas a história do Corolla é muito mais antiga, ela começa na década de 60 como um carro popular. Aqui no Brasil, obviamente, ele chegou como sendo um carro mais de luxo, um pouco mais acessível. Não dá para dizer luxo, né? Porque as BMW, os Mercedes, esses sim eram os carros de luxo da época. Mesmo assim, eram poucas pessoas que tinham condições financeiras de comprar um carro desses. Apesar de que a classe média alta na época conseguiu comprar bastante. E é aqui que a história da minha família se mistura um pouco com este carro. Afinal de contas, a minha mãe foi no shopping, encontrou este carro à venda. Não exatamente esse aqui, era um DX ano 95, e isso aconteceu em 94. E ela gostou tanto que ela deu uma entrada na época, esperando o carro para 6 meses depois, né? Já naquela época já não tinha problema de entrega de veículos. Pois bem, a parte mais engraçada é que a minha mãe deu a entrada e disse para meu pai, te vira, paga o resto. Só que meu pai não tinha como pagar. Enfim, foi uma confusão do cão, meu tio ajudou e tal, mas foi simplesmente o melhor carro que a minha família já teve. Até hoje eu guardo recordações maravilhosas sobre ele. O DX ele era um pouco mais simples, ele não tinha essa continuação da sinaleira na tampa do porta-malas, ele também não vinha com rodas de liga leve como esse daqui. As rodas sempre foram de aro 14, mas uma curiosidade importantíssima. Esse carro ele era equipado com suspensão do tipo MacPherson na dianteira e na traseira, ou seja, era independente nas 4. Algo que eu não lembrava até o Rodrigo nos mostrar o catálogo. Porém, apesar da suspensão ser mais tecnológica, o freio traseiro ainda era do tipo tambor. Mas não significa que esse carro era inseguro, bem pelo contrário. A Toyota já destacava no catálogo de 93 que ele tinha reforços estruturais aqui na lateral, e ele vinha com airbag de série para o motorista, tanto na versão LE quanto DX, e também tinha ABS nessa versão aqui, algo realmente surpreendente para 1993. Outro detalhe importante, as pessoas sempre confundem, é a questão dos faróis. O questionamento que eu mesmo fiz na época é, por que ele tinha essas coisinhas aqui saltadas para fora? Será que era uma dificuldade na hora de injetar? Afinal de contas, o material dele era um policarbonato, ele não era um farol de vidro, como era muito comum nos carros aqui no Brasil. Meus amigos, esse carro ele era fabricado no Japão e era vendido no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Eu estive lá em 95 e o que tu mais via era esse aqui e o Dodge Neon, que aqui veio como Chrysler. Isso aqui fazia parte da legislação americana.
Na época era exigido em alguns estados que se colocasse um aparelho aqui para fazer o nivelamento do farol. E esses 3 pontos eram exatamente os guias para encaixar aquela pecinha aqui. Depois isso caiu por terra, então nunca mais se viu à venda em nenhum carro. Esse carro não tinha farol de neblina, não tinha nada de diferente aqui na frente, sensor de estacionamento nem nada, porém um grande diferencial dele é que os faróis eram separados. Então a luz alta e a luz baixa, eles tinham refletores independentes. Aqui na lateral, aquela curiosidade da antena que eu já mostrei para vocês na geração 8, ela vinha por dentro da coluna, saía aqui para fora e que também era considerado um diferencial legal. Hoje em dia se tornou uma coisa um tanto quanto ultrapassada, né? A chave dele era do tipo bem simples, não era nem canivete, muito parecida com aquela que o Etios utilizou na sua versão de entrada até o final da sua produção. E aqui tem uma curiosidade interessante. Eu já falei isso várias vezes também. O Corolla utilizou nas outras gerações, o Etios utilizou esse mesmo layout, esse mesmo sistema de abrir a tampa do tanque e a tampa do porta-malas. Porém, aqui na 7ª geração ele ainda tinha esse acabamento plástico aqui que dava um detalhe todo especial. Isso era realmente um grande diferencial para ele. Agora, já que eu resolvi abrir ali para mostrar, vamos falar do porta-malas. Meus amigos, esse é um sedã compacto de pouco mais de 4,36 m de comprimento, um entre-eixos pequeno de 2 metros e pouco menos de 2,5 metros, e o porta-malas ele até é bem comprido, porém ele é baixinho. Com isso, a litragem oficial, segundo a Toyota, é de 321 litros. É um porta-malas pequeno para os padrões de hoje, mas eu posso dizer para vocês que quando a gente ia viajar para a praia, a gente levava tudo e mais um pouco aqui atrás. Era espaço mais do que suficiente. Mas ele também tem algumas curiosidades. Por exemplo, o step não era temporário, graças a Deus, apesar de que na época já existia o step temporário no seu principal concorrente, o Chrysler Neon. E o que eu achava mais curioso, eu demorei para entender isso aqui na época. O que era esse ferrinho preso aqui no Eucatex que separa o step do resto do porta-malas? Isto era o ferro que tu usava para acionar o macaco que ficava do lado. Bom, dá para ver que a Toyota fazia carros bem construídos, né? E era justamente isso que tu encontrava nesta versão do Corolla. Um carro realmente diferenciado. E por ter sido construído pensando no mercado norte-americano, esse carro era bem mais baixo do que os que eram vendidos aqui no Brasil, né? Afinal de contas, lá nos Estados Unidos as ruas e estradas são muito melhores. Um problema que meu pai tinha e que o Rodrigo falou que o antigo dono desse carro aqui também teve, era com relação à ponteira de escapamento. Quando tu entrava numa rampa e tal, ela sempre raspava aqui. O meu pai na época fez uma solução maravilhosa, pegou a serra aí, fez um corte salame nela. Essa geração foi oferecida de 93 até 97. A 98 vocês já sabem, né? Aquela geração que é considerada a pior de todas do Corolla. Mais por questões estéticas, mas também tem a questão do motor que eu já expliquei aqui no canal. Pois bem, se eu não me engano foi em 96 ou 97 ele recebeu um facelift, onde a sinaleira traseira ficou diferente, ela era com o pisca branquinho, essa continuação dela também mudou um pouco o design e mudou lá na frente a grade também que fica entre os faróis. Agora, vamos dar uma olhada no que tem embaixo do capô, que eu acho que isso é bem interessante. Lembra que eu falei que esse carro aqui era bem construído? Pois é, meus amigos, se tinha uma coisa que era marcante no Corolla de 7ª geração, era o silêncio deste motor. Pô, ele tinha na versão LE um motor 1.8 de 117 cavalos e um pouco mais de 15 kgfm de torque. Podia vir equipado com o câmbio manual de 5 marchas ou este daqui, que é o automático de 4. Inclusive aqui vai uma curiosidade, é a primeira geração que utiliza esse câmbio. Na verdade, a Toyota na época chamava ainda de 3 marchas mais uma, o overdrive, né? Mas basicamente é o tataravô do câmbio que equipou o Etios. Esse é um motor extremamente confiável, ainda utilizava a correia dentada, então tem que ficar atento a isso, ele precisa de manutenção regular, mas é um motor que dificilmente estraga. A versão DX vinha equipada com motor 1.6 de 105 cavalos, era um pouquinho mais fraco, mas ainda assim não decepcionava, afinal de contas a DX, por ser um pouco menos equipada, também era mais leve. E aquela versão de 98, que eu digo que é a pior de todas do Corolla, voltou a usar um motor 1.6 mais fraco do que esse aqui. Pois é, a Toyota errou mesmo naquele ano, tanto que ele começou a ser fabricado em 98, já com o modelo 99 no Brasil, e aí ela mudou o motor de novo, e a gente já contou essa história, vou deixar o link aqui na descrição também. A gente já gravou essa 8ª geração do Corolla. Agora você deve estar pensando, mas o que tinha de tão especial no motor desse carro? Meus amigos, o que vendia no Brasil no início dos anos 90?
A Auto Latina era responsável por 55% da produção dos carros aqui, ou seja, o carro de luxo era Santana e Versalhes. Tinha também os pouco mais esportivos, tipo Apollo. Nenhum deles tinha cabeçote 16 válvulas. Falar em injeção eletrônica era algo que estava recém começando, afinal de contas, muitos carros ainda eram carburados naquela época. E ignição eletrônica já era comum, sim, mas utilizava distribuidor mais ou menos como esse daqui. E a grande vantagem é que esse carro ele tinha muita força em baixa rotação. Lembra do Tempra 16 válvulas? Quando ele surgiu no mercado brasileiro, todo mundo dizia: motor 16 válvulas não presta porque não tem força. Esse daqui tem o pico de torque dele a partir de 2.800 RPM. Ou seja, os japoneses sempre souberam fazer um motor bom. Bastava querer desenvolver, né? Coisa que as outras montadoras parece que demoraram um pouquinho para entrar nesta filosofia. Agora, se está pensando em comprar um carro desses, obviamente tu vai ter muita dificuldade de encontrar um em tão bom estado assim. Mesmo assim, se for comprar um Corolla de 7ª geração ou qualquer outro carro usado, consulte a placa dele na empresa, olho no carro antes de fechar negócio. Tem um acesso completo a um histórico de leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras e mais uma série de informações que são fundamentais para te não colocar o teu dinheiro em risco. E o mais legal de tudo, utilize o nosso cupom Opinião Sincera e tu vai ter 15% de desconto no serviço que eles oferecem. Tudo se torna muito interessante e, claro, barato, né? Mas, meus amigos, vamos aqui ver o que o interior nos reserva. Afinal de contas, este carro era maravilhoso. E aí, Gustavo, o que tu achou do interior desse carro? Cara, que coisa incrível esse carro. Além de o interior ser muito bonito para a época, ainda o carro é muito novo, é tudo perfeito. Não, esse do Rodrigo, que na verdade é da Carla, vamos convenhamos, da vamos Carla, dar o dele. mérito à pessoa certa. Olha só, tudo com revestimento nesse couro aqui, sei lá, não é exatamente um couro, mas tem esse revestimento aqui também, tudo com esse tecido, com esse veludo, na verdade, né? O DX era mais simples, mas ele também tinha esse mesmo revestimento. Os bancos de veludo também, lindos, tudo azul. O painel é azul, os bancos são azuis, é tudo azul. É um azul que é um cinza mais puxado para azul, assim, muito bonito, né? O painel é todo analógico, não tinha computador de bordo, nem nada, mas para a época era o que tinha de mais legal. A versão DX não vinha com rádio, esse aqui vinha com rádio original de fábrica, mas esse rádio aqui não é dele, esse rádio é da 8ª geração, foi o que o dono conseguiu. Todos eles vinham com ar-condicionado, claro, manual, mas ok. E só as versões LE vinham com o Cruise Control, aquela piloto automático, né, atrás do volante, que inclusive aqui neste caso pega na minha perna, assim como pegava no Etios. O volante tem ajuste de altura, algo que era muito legal para a época, não tem de profundidade. Os faróis não são automáticos, limpador de para-brisa também não, mas ele tinha espelho elétrico, que também era uma coisa legal, e vidros elétricos nas 4 portas, mas o One-Touch só na porta do motorista, assim como a Toyota fez durante muitos anos, né? Também tinha trava elétrica das portas. Tinha o reloginho da Toyota, clássico, vou ligar aqui só pra gente ver. Clássico, reloginho ali, que perdurou durante muitos anos, até a 10ª geração. O câmbio automático, ele tem aquela curiosidade do overdrive que eu falei lá fora, então é este botãozinho aqui, está escrito overdrive aqui, inclusive, ó. Tu apertava aqui, se tu deixasse, acho que nessa posição não entrava a 4ª marcha, e aqui entra a 4ª marcha mais longa. Olha só, tem lugar para tem porta-copos no painel. Esse era um grande diferencial dele, isso é bem estilo americano, americano é que ama esse tipo de coisa, né? Muito bacana. Ele vinha com isqueiro, aqui está um carregador USB, e obviamente o cinzeiro, afinal de contas naquela época era permitido fumar dentro do carro. E é legal que o dono tinha aqui um rádio CD e tal, ele foi atrás para colocar o toca-fitas, não, para deixar tudo perfeito. O Rodrigo e a Carla estão de parabéns demais esse carro. Olha o que é o carro aqui em cima, olha só, tudo bonito, tudo direitinho, olha só. Cara, quase 30 anos de idade o carro tá muito melhor inteiro, que eu, inacreditável, isso é verdade. Tá mais inteiro que eu. Olha, o carro é incrível e pra época também, né? Olha só, ABS, airbag e piloto automático em 93. É inacreditável, né? Vamos dar uma olhada no espaço externo lá atrás, que eu quero mostrar um detalhe que eu não curtia tanto assim. Ele é pequeno. Curiosidade importante, tá vendo esse barulhinho? Tu esquecia a chave no lugar ali na ignição e ele te avisava. Deixa eu fechar aqui a porta. Pronto. E aí? Como é que está aí? Eu tô bem. Eu não posso dizer o mesmo.
Eu com 1,81 m, banco regulado para mim, obviamente eu tenho que ficar com os joelhos virados para fora, afinal de contas não tem espaço para as minhas pernas aqui atrás. Mas o entre-eixos dele é tão pequeno que realmente não era de esperar nada diferente. O que me incomoda nesse carro não é isso, é o seguinte: essas laterais, elas são bem inclinadas, ó. Não sei se dá para ver na câmera aqui. Aí quando tu bota 3 pessoas aqui atrás, as pessoas que vão do lado vão assim tortas, tá? De ladinho. O que acontece? Numa viagem longa, tu cansa pra caramba. Mesmo assim, pra época, isso aqui era um luxo espetacular. Não, olha as portas aqui atrás, também com vidro elétrico, também com o mesmo acabamento. Ó, tem o PQP aqui também. Tem a luz aqui no centro. Também. Cara, o carro é muito incrível. O que é esse banco, cara? Olha. Demais, né? Muito, demais. Muito legal, a cor, tudo. Eu tô gostando muito mesmo. E tá suando também bastante. Muito, tá muito quente. Vamos andar? Vamos andar. Bom, meus amigos, para vocês talvez não seja tão importante, mas para mim isso aqui é uma volta ao tempo. Eu tô rejuvenescendo mais ou menos uns 30 anos. Realmente o Corolla foi um carro de muita importância na minha vida, na vida dos meus pais também. Afinal de contas, até hoje ele deixou saudade. E poder andar neste exemplar tão bem conservado assim é realmente espetacular. Primeira coisa que eu me lembro aqui muito bem, como esse carro era baixo, é ou não é? É nossa, ele é sentadão no chão, assim, eu adorava isso, né? Claro, imagina, guri novo, não vai gostar de carro baixo. Outra coisa que era muito legal era o desempenho do motor. Claro, esse aqui é um automático, é bem diferente do que meus pais tinham. Mas ainda assim, tipo, nós temos uma ladeira aqui e ele sobe bem. Eu não vou deixar girar muito, afinal de contas, carro mais antigo a gente não exagera, né? Não vamos forçar muito, mas o desempenho dele é bem legal. Não, e outra, né? O câmbio automático é incrível, cara. Eu fiquei apavorado com o câmbio automático daquele Corolla 2001 que nós gravamos, de bom. E esse aqui é um Corolla 93. E o câmbio é muito bom. Ah, o câmbio tá novinho, o Rodrigo fez toda a manutenção no câmbio, sim, mas ainda é um câmbio de 93, né? Poderia ter trocas lentas, diferentes, ruins. Não, o câmbio é muito bom. Não, é espetacular, tu não sente as trocas de marcha, parece um câmbio novo. Claro que depois de quase 30 anos de uso, o Rodrigo teve que fazer uma manutenção pesada em cima dele. Mas, de novo, parabéns para o Rodrigo que está mantendo este exemplar aqui em ótimas condições. Afinal de contas, a gente sabe que hoje em dia a maioria está em estado deplorável, né? Infelizmente. Ou parabéns para Carla, né? Não sei. Não sei exatamente qual dos dois que cuida. O Rodrigo aqui nos apresentou o carro, então ele está levando os méritos por enquanto. Eu sou o procurador dela. O procurador, tá bom. É bom. E uma característica muito importante desse carro é que a suspensão dele, além de ser baixa, era bem macia, bem mais confortável do que a gente podia esperar. Os carros no Brasil normalmente tinham a suspensão mais dura, por causa da buraqueira toda para aguentar, né? E esse aqui mesmo com a suspensão macia, aguentou e aguentou bastante. 7 anos de uso extremo na mão dos meus pais e ele simplesmente não estragou. Gustavo, tu vai querer dirigir ou não? Não, vou deixar só tu. Eu quero dirigir bastante. Eu dirigi antes do Felipe. Não vai dirigir mesmo? Não vou. Dos carros mais novos, eu sempre fui um crítico assim, em relação à Toyota por tecnologias, né? Sempre achei que faltava nos carros mais novos. Mas toda vez que a gente pega esses carros um pouco mais antigos deles, tu vê que eles tinham tecnologia, eles traziam coisas que a gente não tinha aqui no país. E também o quanto dura, né? Olha o que é esse carro, né? Claro, esse carro foi bem cuidado, tudo, porque é um carro do ano 93, mas mesmo assim, olha o que dura as coisas do carro. Eu já falei também sobre isso em outros vídeos, mas quem teve esta geração e teve a 8ª geração, afirma sem medo de errar que esse aqui era melhor construído que os nacionais. Ah, mas eu não tenho dúvida disso. É verdade, eu também. Bom, eu queria agradecer ao Rodrigo e principalmente a Carla, a dona do carro, por ter emprestado pra gente gravar e me deixar fazer essa volta ao tempo. Você não sabe como é importante isso. Eu que sempre gostei muito de carro, a oportunidade de dirigir um carro que fez parte da minha adolescência é realmente um prazer inigualável. A gente adora gravar vários tipos de carros, né? Mas tem alguns que nos chamam mais atenção. E pra mim esse carro não tem uma história tão grande, mas como tem pro Felipe, eu fico tão feliz que ele tá passando por isso que eu fico feliz junto. Cara, olha, é difícil, né? Um vídeo pequeno desses não conta tudo que eu passei com ele. Rodrigo, parabéns, Carla. Obrigado. Que vocês continuem mantendo esse carro assim. Se um dia vocês não quiserem mais, vocês têm meu telefone, é só me ligar, sabe como é que é, né? E isso vale para todo mundo, não só para um Corolla 93, todo mundo que tem uma paixão por algum carro, que puder ter e manter o seu carro, a gente sempre vai achar muito legal. É verdade.
Então tá, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais um pouquinho essa parte da história automotiva brasileira. Apesar de ser um carro japonês, foi muito importante sim. E se vocês gostaram ou não, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, diga pra nós o que vocês acharam desse carro. Valeu? Valeu, pessoal. Se existe um carro que eu não consigo pensar na palavra agora, a gente nunca combina nada, né? Começa a sair essas cacacas. Eu não faço a mínima ideia do que ele vai falar. Essa é a parte mais legal. Esse refletivo aqui na tampa do para-brisa. Integrado. Isso. A malas era uma peça cinza sem o quê? Cadê o catálogo, Rodrigo? Eu esqueci. Queria mostrar, eu esqueci, cara. Eu lembrei agora disso. Com certeza vão comentar assim, olha o dono do carro lá atrás parado. Tá, tem problema. A Toyota fez reforços laterais perdi. Porém, apesar da tecnologia na suspensão traseira, ele ainda utilizava freios a tambor. Meu Deus do céu, isso a gente erra pra caramba. Ele ainda utilizava tambor no freio da... Puta merda. Não, olha, quando o cara cuida do carro, quando o cara gosta mesmo do carro, ele coloca cheirinho até no porta-malas, cara. Meu Deus do céu. Lembra que eu falei que esse carro era bem construído? Pois é, agora eu não me esqueci onde é a cavaleta. Aqui. Tá queimando. Nossa, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.